Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar o estudo 46 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 20 a 26 de janeiro de 2025. Esperamos que mais uma vez, queridos irmãos e queridas irmãs, vocês possam tirar o máximo de proveito desta preparação. Fazendo um breve comunicado, caso vocês queiram passar toda essa preparação para os seus dispositivos, acessem nosso site e nosso blog. Lá vocês encontrarão tanto a resposta-chave, como também a resposta completa dos parágrafos, mais explicativa, mais embasada. Então, fiquem à vontade. Incentivamos também para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante. E, consequentemente, esse vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, para que também possam ajudar eles nesta preparação. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 46 tem o seguinte tema: Você está se esforçando para ser servo ministerial? Este estudo tem como base o texto de Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: Há mais felicidade em dar do que em receber. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? O estudo vai incentivar irmãos batizados a se esforçar para ser servos ministeriais. Pergunta do parágrafo 1. O que o apóstolo Paulo achava dos servos ministeriais? Resposta. O apóstolo Paulo valorizava muito os servos ministeriais. Paulo via eles como uma grande ajuda para as congregações. Ele fez questão de cumprimentá-los junto com os anciãos em suas cartas aos cristãos em Filipos, conforme observamos no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pergunta do parágrafo 2. O que um irmão chamado Luís acha de ser servo ministerial? Resposta. Observamos aqui que Luís, que foi designado servo ministerial aos 50 anos, expressa um profundo senso de privilégio em servir na congregação. Ele destaca o amor e o apoio que recebe dos irmãos como uma fonte de grande alegria. Este sentimento de gratidão e alegria não é exclusivo de Luís. Muitos outros servos ministeriais compartilham dessa mesma visão positiva sobre suas responsabilidades e oportunidades de serviço. Pergunta do parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos ver como um irmão batizado pode se tornar servo ministerial, incluindo o que pode motivar alguém a buscar esse alvo e quais são as tarefas realizadas pelos servos ministeriais. Além disso, vamos examinar também os requisitos bíblicos e espirituais necessários para ser designado servo ministerial. Primeiro subtítulo do estudo: O que os servos ministeriais fazem? Pergunta do parágrafo 4. Que tarefas os servos ministeriais realizam? Veja também a imagem. Resposta. Os servos ministeriais ajudam em várias tarefas importantes na congregação, como cuidar dos territórios, publicações, limpeza e manutenção do salão do reino, indicadores e operação de equipamentos de áudio e vídeo. Eles devem ser homens espirituais, amorosos e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. E este conjunto de 4 imagens relacionado ao parágrafo 4 mostra servos ministeriais dedicando seu tempo para Jeová e os irmãos. Na primeira, um irmão arruma as publicações. Na segunda, outro irmão limpa o banheiro. Na terceira, um irmão dá as boas-vindas para os que chegam no salão. Na quarta, outro irmão opera o equipamento de áudio e vídeo no salão do reino. A legenda diz: os servos ministeriais imitam Jesus e cuidam das necessidades de outros. Pergunta do parágrafo 5. O que vai ajudar você a alcançar o privilégio de ser servo ministerial? Resposta. O que vai ajudar a alcançar esse privilégio é estudar e se esforçar para cumprir os requisitos bíblicos para ser servo ministerial, descrito em 1 Timóteo 3, 8 a 10,
12 e 13. Além disso, refletir sobre a motivação correta, ou seja, o porquê querer ser servo ministerial, também é muito importante. Segundo o subtítulo do estudo, por que você quer ser servo ministerial? Pergunta do parágrafo 6. O que deve motivar você a ajudar outros? Temos aí como base o texto de Mateus 20 e 28, e veja também a imagem. Vamos para a resposta primeiro. O amor, tanto por Jeová quanto pelas pessoas, deve ser a motivação principal. Jesus é o exemplo perfeito de serviço por amor, realizando até mesmo tarefas humildes. Quando fazemos tudo com amor, Jeová garante nos ajudar e nos abençoar. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 6, mostra Jesus lavando os pés de um dos apóstolos, enquanto os outros apóstolos observam admirados. A legenda diz: ao lavar os pés dos apóstolos, Jesus ensina na prática que eles devem ser humildes e servir outros, em vez de buscar destaque para si mesmos. Pergunta do parágrafo 7. Por que um irmão não deve buscar privilégios para chamar a atenção? Resposta: porque na organização de Jeová, a motivação para servir deve ser, acima de tudo, o amor e o desejo de ajudar, e não o orgulho ou a busca por destaque. Afinal, alguém que busca atenção provavelmente se recusaria a realizar tarefas humildes e não receberia a bênção de Jeová. Pergunta do parágrafo 8. Que conselho Jesus deu aos 12 apóstolos? Resposta: Jesus aconselhou que quem quisesse ser grande, ou o primeiro entre eles, deveria ser servo e escravo de todos, destacando a importância de servir outros com a motivação correta, o que os tornaria uma bênção para a congregação. Terceiro subtítulo do estudo: por que é bom servir outros? Pergunta do parágrafo 9. O que vai ajudar você a querer fazer mais por outros? Resposta: o que vai nos ajudar é pensar na felicidade que temos por ajudar os irmãos e irmãs, seguindo o exemplo de Jesus, que disse em Atos 20:35: há mais felicidade em dar do que receber. Pergunta do parágrafo 10. O que mostra que Jesus ficava feliz ao servir outros? Temos aí como base o texto de Marcos 6:31 a 34. Resposta: um exemplo nesse sentido é o que mostra o texto de Marcos 6:31 a 34, onde relata que Jesus, mesmo cansado, aproveitava cada oportunidade para ensinar e ajudar as pessoas, mostrando seu amor e a felicidade que sentia em servir suas ovelhas. Pergunta do parágrafo 11. O que mais Jesus fez para ajudar aquela multidão? Veja também a imagem. Resposta: além de ensinar muitas coisas, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão, demonstrando a importância de atender às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Ele ensinou que é fundamental servir outros e que essa é a essência do papel dos servos ministeriais. Os apóstolos ficaram muito felizes em ajudar Jesus a distribuir o alimento. Este conjunto de duas imagens, relacionado ao parágrafo 11, mostra 1. Jesus consolando uma mulher e mostrando compaixão ao falar com ela. 2. Um servo ministerial jovem na pregação, ajudando um irmão idoso que está numa cadeira de rodas. A legenda diz: o amor a Jeová e o desejo de servir os irmãos vão motivar você a fazer tudo o que puder para ajudar a congregação. Pergunta do parágrafo 12. Por que podemos dizer que todo irmão é útil para a congregação? Resposta: porque cada irmão tem qualidades que podem ser muito úteis para a congregação, mesmo que não possuam habilidades especiais. Paulo enfatizou que cada servo de Jeová é importante e necessário, e que todos têm um papel a desempenhar. Pergunta do parágrafo 13. O que podemos dizer sobre a maioria dos requisitos para um servo ministerial? Resposta: a maioria dos requisitos para ser servo ministerial são comportamentos que todo cristão deve ter, como fortalecer a amizade com Jeová, servir outros com alegria e dar um bom exemplo na conduta. Quarto e último subtítulo do estudo: o que fazer para ser servo ministerial? Pergunta do parágrafo 14. O que significa ser sério, com base no texto de 1 Timóteo 3, 8 a 10 e o 12? Resposta: ser sério significa merecer o respeito de outros, ser responsável e agir de modo respeitável. Isso não impede que a pessoa se divirta, mas exige que leve a sério suas responsabilidades. Pergunta do parágrafo 15. O que significa ser homem de uma só palavra e não ser ávido de ganho desonesto? Resposta: ser homem de uma só palavra significa ser sincero, confiável e sempre falar a verdade.
Não ser ávido de ganho desonesto significa ser honesto no trabalho, tratos comerciais e na forma de lidar com o dinheiro. Parágrafo 16, pergunta A. O que significa o requisito não devem beber muito vinho? Resposta: significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Parágrafo 16, pergunta B. O que significa ter a consciência limpa? Resposta: ter a consciência limpa significa viver de acordo com os padrões de Jeová e ter paz interior. Pergunta do parágrafo 17. O que significa ser examinado quanto à aptidão? Temos aí como base 1 Timóteo 3,10 e veja também a imagem. Resposta: ser examinado quanto à aptidão significa que o irmão já demonstrou ser confiável e responsável em suas designações. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 17, mostra um jovenzinho segurando um microfone para um irmão comentar durante a reunião. A legenda diz: os anciãos dão tarefas para os irmãos batizados para examiná-los quanto à aptidão. Pergunta do parágrafo 18. O que significa livres de acusação? Resposta: livres de acusação significa que ninguém tem motivo válido para acusar o irmão de fazer coisas erradas. Mesmo que acusações falsas possam surgir, uma conduta pura mantém uma boa reputação. Pergunta do parágrafo 19. O que significa maridos de uma só esposa? Resposta: significa que o cristão deve ser leal à sua esposa e não mostrar interesse romântico por outra mulher. Além disso, Jeová deixou claro no texto de Mateus 19, 3 a 9, que a união deve ser entre um homem e uma mulher. Pergunta do parágrafo 20. Como um homem preside bem a sua própria família? Resposta: um homem preside bem a sua família ao cumprir suas responsabilidades, participando da adoração em família, pregando com a esposa e filhos e ajudando os filhos a desenvolverem uma forte amizade com Jeová. Pergunta do parágrafo 21. O que você pode fazer se ainda não é servo ministerial? Resposta: conforme vimos neste estudo, aqueles que ainda não são servos ministeriais podem fazer desde já muitas coisas, como, por exemplo, estudar os requisitos bíblicos, orar e esforçar-se para cumpri-los, meditar no amor por Jeová e pelos irmãos, aumentar a vontade de servir e confiar que Jeová vai abençoar seus esforços para se tornar servo ministerial. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, primeira pergunta de recapitulação. O que estes textos nos ensinam? Mateus 20 e 28. E a resposta, eu fiz um resumo do parágrafo 6. Este texto destaca que Jesus Cristo é o exemplo máximo de serviço altruísta. Ele não buscou ser servido por outros, ao invés disso, ele dedicou sua vida a servir os outros, mesmo a ponto de sacrificar a própria vida. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza no serviço cristão não vem do status ou das posições de destaque, mas da disposição de servir os outros com humildade e amor. Então, aqueles que desejam ser servos ministeriais para receber as bênçãos de Jeová devem, acima de tudo, serem pessoas amorosas e humildes. Aí, para dar embasamento, eu coloquei aí dois textos que encontramos no parágrafo 6, que é de 1 Coríntios 16:14 e 1 Pedro 5:5. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. O que estes textos nos ensinam? Marcos 6:31 a 34. E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 10. Nos ensina que Jesus demonstrou compaixão e amor ao ver a multidão como ovelhas sem pastor. Mesmo cansado, ele priorizou o bem-estar das pessoas, ensinando-lhes muitas coisas. Para aqueles que desejam ser servos ministeriais, essa atitude de Jesus ensina que devemos estar dispostos a servir aos outros com dedicação e empatia, colocando as necessidades deles à frente das nossas próprias. Além disso, aí mostra também que Jesus encontrou alegria no serviço, destacando que servir aos outros pode nos dar satisfação e felicidade. E aí, como base, eu coloquei o próprio texto de Marcos 6:31 a 34. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que estes textos nos ensinam? 1 Timóteo 3, 8 a 10 e o 12. E a resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 14 a 20. A resposta ficou longa, irmãos. Então, se caso vocês quiserem dar margem para outros irmãos comentarem, vocês podem citar apenas um ponto desses requisitos, tá bom?
Então, este texto nos ensina sobre os requisitos para ser servo ministerial. Esses requisitos incluem ser sério, que significa merecer o respeito de outros, ser responsável e agir de modo respeitável, ser homem de uma só palavra, que significa ser sincero, confiável e sempre falar a verdade. Também não ser ávido de ganho desonesto, que significa ser honesto no trabalho, tratos comerciais e na forma de lidar com dinheiro. Além disso, não devem beber muito vinho, que significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Ter a consciência limpa, que significa viver de acordo com os padrões de Jeová e ter paz interior. Ser examinado quanto à aptidão, que significa que o irmão já demonstrou ser confiável e responsável em suas designações. Ser livre de acusação, que significa que ninguém tem motivo válido para acusar o irmão de fazer coisas erradas. Ser maridos de uma só esposa, que significa que o cristão deve ser leal à sua esposa e não mostrar interesse romântico por outra mulher. E por último, presidir bem a sua própria família, que significa cumprir com suas responsabilidades, participando da adoração em família, pregando com a esposa e filhos e ajudando os filhos a desenvolverem uma forte amizade com Jeová. E aí, para dar embasamento a esta resposta, eu coloquei o próprio texto de 1 Timóteo 3, 8 a 10 e depois o 12, que mostra justamente estes requisitos. Queridos irmãos, então chegamos ao fim desta análise e preparação do estudo 46 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 20 a 26 de janeiro. Realmente um estudo muito encorajador para aqueles que têm um alvo de se tornarem servos ministeriais, inclusive um excelente alvo, um excelente privilégio. Que Jeová abençoe seus esforços em aplicar todas essas lições que aprendemos neste estudo. Aproveitando, se ainda não fizeram, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Também compartilhe esse nosso vídeo com seus familiares, para aqueles que precisam dessa ajuda. Também, se caso desejarem passar toda essa preparação para seu dispositivo eletrônico, acessem nosso site, nosso blog. Lá vocês vão encontrar tanto as respostas-chave do estudo, mais simples, mais resumidas, mais objetivas, como também as respostas completas, mais explicadas, mais embasadas, para aqueles que gostam de dar comentários mais longos, mais explicativos. Fiquem à vontade. E também, se ainda é possível, faça como outros irmãos têm feito, se inscrevam na opção Seja Membro ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções são excelentes maneiras de vocês mostrarem gratidão por todo esse trabalho de criação e edição do vídeo que fazemos todas as semanas aqui no canal. Muito obrigado, irmãos. Que vocês tenham um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.